Salve, galera! Começando mais um Cafofo do Black. Muito boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou Semente. Prazer aí. Começando mais um EP da hora. Boa noite aí pra quem tá chegando. Quem chegou e quem já tá aí. Beleza? Dando aqueles recados que eu sempre dou aqui no começo pra vocês. Se inscrevam no canal. Toca no sininho pra receber as notificações. Dele no like aí se gostar, dele no dislike também se não gostar também, que ajuda a engajar o vídeo. Nós gosta também, não tem essa, beleza? Se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Cafofo do Black. Tem um grupo no lado do Telegram, tá na descrição. E se você quiser se tornar um membro, pô, dá uma força para o Black. Libera o refém do bolso, tá baratinho, tá bom? Dou aqueles sempre salves para meus moderadores, Nath, Humberto, Claudinha, Rose e Ed, boa noite pra vocês aí, que eu sei que aí moderar também às vezes não é fácil, não é fácil. E dá um salve pra galera que tá chegando aqui, ó. Grande professor, Anderson Alberto aqui, grande professor. A Ju, grande Ju, saquei. Pô, eu sempre erro o nome dela, mas enfim. Luciana Ferreira. Bernadette tá aqui já. A Bernadette tá em todas. Tem todas. Grande Bira. Ó, Daniel. O Daniel tá aí. Grande Dani. Que mais? Tá aqui. Olha aí. Grande Júlio Sacacenda. Tem uma galera, hein? Tem uma galera, hein, papai? Grande Rodrigão. Que mais? Tá aqui. Tem uma galera em peso aqui, bonito. O negócio tá bonito. E nossa convidada de hoje, grande Tatiana. A mulher da meditação, papai. Hoje vocês vão aprender a meditar uma vez por todas. Certo? Uma vez por todas. Vocês que não sabem meditar, hoje vocês vão aprender. Palmas pra Tati. E aí, tá? Ai, que alegria estar aqui. Ai, muito bom, que eu tô sempre do outro lado, né? Assistindo ali, comentando, tá aqui, é bom demais. Não, felicidade de tê-la aqui. Obrigada. Você é uma fofa. Já era pra você ter vindo. Eu que fiquei enrolando. Porque a galera já tinha mandado você. Chama a Tati. Aí o Rafa manda o seu contato. Não, Rafael, agradeço o Rafael. Rafael Ramos, que ele falou, pra falar Rafael Ramos. Rafael Ramos. É, claro. senão ele fala, senão é o Rafael do vizinho, pô. Não, Rafael Ramos. Aí ele passou o contato, falei, vamos chamar a Tati. Que maravilha estar aqui. Quero mandar um beijo, né, pra todo mundo que tá assistindo, os moderadores, os amigos. Não, tá uma galera aqui, uma galera. Tá Que chegando, ótimo. tá aumentando aqui, hein? Que maravilha. Então, felicidade, Eu tá? divulguei bastante, vamos ver. Da hora. Muito bem, felicidade total. E foi tranquilo pra chegar? Tranquilo. Você é da onde? Eu sou do Rio de Janeiro, carioca, mas já estou há 9 anos aqui em São Paulo. E esse sotaque não adianta, né? Não perco. Não. Tem um... Sou do Rio de Jacarepaguá. Não tá aquele super, né, puxado, mas... E aqui eu tô no Brooklyn. Não tá. Brooklyn é ali, Zona Sul, né? Tá tão longe, não. Cheguei, me instalei e adoro São Paulo. Nossa, Não trocaria. Não pense em voltar. Não mesmo. Gosto de tudo aqui, do clima, de como as coisas funcionam aqui. Já tenho minha vida aqui, né? Meu espaço, colégio que eu dou aula. Embora eu atenda muito online, meu marido que fica, poxa, já que você atende online, podemos nos mudar? Não quero sair de São Paulo. Não. Ele já gosta do Rio. Ele adora o Rio, ele adora praia, caminhar na praia. Mas você é praiana? Fui muito, mas no dia a dia não é algo que a gente consiga ir. Então, pro dia a dia, eu prefiro mais o clima de São Paulo. Entendi. Aqui você sabe, né? Friozinho, garoa. Eu sou carioca de mentira. É? Então... Que nem você falou, comeu pizza com ketchup? Só com ketchup. Aí desculpa, já era, gente. já é de São Paulo. Não tem jeito. Tá. Pergunta clássica, né? Você já conhece. Já. Né? Da espiritualidade. Como que entrou na sua vida? Como foi o despertar? Todo mundo tem uma história
Às vezes tranquila, às vezes muito louca, às vezes meio triste, né? Mas como que foi na sua vida, assim? Como que começou a espiritualidade, assim? Como foi os primeiros passos? A história em si é bem grande, mas Assim, você resumindo, está no seu cafofo aqui, fica à vontade. assim, o despertar mesmo, né, de começar a estudar, de levar mesmo a espiritualidade como algo consciente, foi com 27 anos, em 2007. Mas, assim, desde o meu nascimento tem umas histórias bem interessantes e eu fui peregrinando em várias religiões, né? Eu sou batizada, estudei escola de freira dos 4 aos 14, Nossa, mas, mas eu não me encontrava totalmente, né, na Igreja Católica e pesquisava livro espírita. Aí eu sei que eu fui frequentar centro de Umbanda, que eu frequentei por 10 anos, mas eu escutava música gospel porque eu adorava, então eu estudava de de tudo, tudo. porque eu queria entender sobre tudo. Então, assim, cheguei aos meus 27 anos. Claro, eu tinha visões quando era criança, depois tive um apagão, muitas histórias típicas que Então, eu ia até tem. te perguntar se teve algumas manifestações, né? Porque sempre quando criança, né, que Com aparece. criança, minha mãe fala que eu ficava dizendo que passava uma mulher de branco pela parede, aí me levava na benzedeira. Aí tava sempre Benzedeira. fazendo, né, benzendo. Mas é como história típica, assim, de muitas pessoas. Mas com 27 anos, eu estava ali no meu auge, assim, do sucesso. Eu tinha 3 faculdades, mas que eu trabalhava já com teatro e artes cênicas desde os 11. Eu era formada em arte cênica, tinha um bacharelado em cinema, escola de música, então eu era atriz, Estava cineasta, toda. tinha programa na televisão, programa de rádio, rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, saindo em todos os jornais. Então eu tinha alcançado que eu queria ser a mais famosa, a mais inteligente, a mais tudo. Tá. Então você estava no topo ali. Nesse Tava. topo do meu ego, assim, das realizações. Que aí, se fosse contar a mesma história, por que eu cheguei nisso, ficaríamos aqui 2 horas. E o que aconteceu nesse ano? Foi o ano de mais projeção, assim, na minha vida, mas o meu pai adoeceu. Ixi, sempre E, tem uma história dessa, né? então, meu despertar foi pela dor. Pela dor. Dor profunda. Que aí meu pai apareceu com um tumor no estômago e foi fazer uma cirurgia. Nessa cirurgia ele teve um AVC. Aí meu mundo caiu. Aí, É que tudo que você tem acaba não vale mais, porque né? minha família, minha base estava fora, minha base estava na autoimagem, na família, nas coisas que eu tinha conquistado. Eu não estava em mim, eu não sabia o que era isso. E aí, pesquisando na internet, acabei achando meditação, que meditação poderia ajudar uma pessoa em coma, não sei, algum site eu li. Eu falei, tá, é isso que eu preciso aprender. E na minha vida eu sempre procurei fazer cursos, estudar. Ah, tá. E aí eu achei um site do Instituto Rashwa do Brasil, que é essa escola de meditação, autoconhecimento, de meditações cósmicas, de espiritualidade, e fui fazer uma aula experimental lá no Rio, lá na Barra da Tijuca. E me encantei. Eu era tão controladora que eu levei a família toda, né? Porque todo mundo tinha que ajudar meu pai. E aí fiz as aulas, terminei o curso num dia, meu pai faleceu no outro. Nossa. Aí foi aquela coisa assim daquele Caiu, apego, daquela caiu o dor. mundo, né? Aí eu lembro que eu fui para o instituto e a professora botava meditação para mim uma vez, outra vez, uma meditação de equilíbrio energético, que são várias técnicas. Eu não entendia, né? Por que tem que meditar de novo, de novo? Hoje eu entendo que ela queria subir a minha vibração para que eu pudesse ter um pouco de entendimento. E aí depois veio o professor, que era um dos fundadores lá do instituto, e falou que a Vera Calvé, que era a nossa grande mestra, médium, né, que criou todo o método Rashwa, já tinha ido ver meu pai, que ele estava bem, tinha sido... Enfim, ela falou coisas que só conhecendo meu pai para saber, e eles não conheciam meu pai. Então, conforme ele ia falando, aquilo foi me acalmando, e foi como se tudo aquilo que eu estava buscando ao longo de toda a minha vida, de entender sobre espiritualidade, ali me acalmei. Meio que você se encontrou. Me encontrei. E aí o Instituto entrou em recesso, e quando voltou no início de 2008, mergulhei no autoconhecimento de aprender todos os cursos
E aí escutavam, né, todos eles ali, os professores, ensinando, né, mostrando todo esse caminho. E aí muito estudo, muito conhecimento, muito livro e muita prática. Então, ali mesmo começou o meu despertar. Eu falo que a dor é como se fosse um elástico, que ela nos mostra o quanto estamos afastados do amor, que é essa energia verdadeira. Então, eu precisei, no máximo desse elástico, que, fazendo uma retrospectiva, eu tive várias oportunidades ao longo da minha vida para me conectar com a espiritualidade, de, opa, acorda aí, Tatiana. Então, isso foi, tipo, não foi nem o plano B, foi o plano Z. Eles devem ter apresentado todos os planos no meu caminho. E eu não pesquei. Né? Então, ali, de 2007 para 2008, que... Mas aí você estava continuando fazendo suas coisas, né? Sim, foi meu primeiro ano de rainha. Eu só saí do carnaval em 2011. E era divertido porque iam fazer matérias comigo, eu sempre falava da meditação e as pessoas não entendiam, porque é um trabalho de autoconhecimento. Tem muitos mitos em torno do que seja meditar. Né? Então, a gente vai falar disso, porque a pessoa só acha que vai virar, né? Vou meditar, você vai virar Buda. Não tô de branco, por exemplo. Não. Né? Então, era a rainha de bateria que meditava. Então, isso era bem diferente, porque as pessoas têm nessa imagem, né, que tem que ser Não, né, é autoconhecimento. É uma ferramenta justamente de autoconhecimento. Da hora. Mas aí, você continuou fazendo suas coisas, mas chegou uma hora que você parou, né? Você meio que largou meio que tudo e falou, não, agora estou para espiritualidade. Foi como atravessar uma ponte, sabe? Não foi assim de uma hora para outra, até porque eu não tinha noção disso. Eu fui estudando, né, ali, estudei 2008, 2009, eu fui fazendo todos os cursos, porque como é que são as técnicas, né, da meditação Racho? Existem, né, para que as pessoas entendam, vários métodos, várias técnicas. Mas o método Racho tem todo esse caminho espiritual de conhecimento que é explicado. E a meditação, são várias técnicas que entram como ferramentas para você poder entrar nesse lugar mais profundo em você e fazer toda essa viagem espiritual mesmo. Então, é você aprender a sair em veículo consciencial para o plano espiritual e fazer todo esse trabalho espiritual. Mas para isso você precisa aprender primeiro como esse corpo funciona, essas dimensões, para você poder acessar essas outras dimensões. São algumas etapas. Isso, então fui fazendo todos os cursos, fui me aprofundando, fui estudando, até que chegou em 2011 que abririam os cursos de formação. Eu não me imaginava como eu vou dar aula, eu vi ali meus professores e tudo. E eu quis fazer porque era muito bom. Tudo que eu aprendi, a sensação que eu tinha que eu estava lembrando. Parecia que eu estava lembrando, que eu sabia de tudo aquilo. Então, fazia um curso, fazia outro, e fazia as terapias. Fui fazendo tudo. Só que, uma vez que você começa a se descascar, digamos assim, tirar tudo aquilo do personagem que você criou, que não tem a ver com você, cada vez mais o seu verdadeiro eu começa a se manifestar. Então, você começa a mudar essa estação de rádio e você começa a afastar aquilo que, de uma certa forma, já não está mais dentro daquele seu querer. Eu acho que não está mais na frequência, não é? Só que ainda tinha muito apego. Então, em 2010, quando a escola de samba me deu um pezinho lá, né, no traseiro, tipo, eu sofri pra caramba, né? Porque, por mais que eu não quisesse internamente, nossa, eu construí tudo aquilo. Eu lembro de chegar pra minha terapeuta chorando, ai, quem sou eu agora? Ela, você é a Tatiana Pagung de Souza, que sempre foi. Nunca mais esqueci. Porque ainda tinha, né, a parte toda mental, emocional. Então, aí é um trabalho que você faz para poder justamente esse trabalho pessoal, que é muito importante, né? Porque se você não trabalha esse seu lado pessoal, você não consegue manifestar o seu espiritual. Porque com certeza. Tem todos esses impedimentos e ruídos, né? Não, com certeza. Mas e o lado de ser atriz, estava ali aflorado ainda? Olha, meu último trabalho foi também em 2010. 2010 foi um ano bem de fechamento de ciclos, assim. Que aí em 2011 eu fiquei mais, sabe, naquela, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu vou fazer.
E eu ainda desfilei, mas foi, tipo, péssimo, porque eu ficava com febre, já tinha aquele conflito interno, né? Que depois eu posso até explicar melhor. E aí, em 2011, eu comecei a fazer os cursos de formação. E aí, levei alguns anos. Aí, em 2013, já tinha como começar a fazer os estágios para dar aula. Para dar aula. E aí, no estágio, dando aula, porque eu ainda imaginei que eu fosse trabalhar assim, dando aula de meditação, atendendo paciente, porque eu amava isso, mas teria uma profissão em paralelo. Mas na hora que o aluno estava ali na minha frente, já dando aquele feedback, eu falei, como não fazer mais disso? E aí virei a chave Já tocou, em já 2013. tocou ali, né? Não, e tudo me impediu de continuar, porque em 2013, quando eu comecei lá no Rio, aí o Carlos, meu marido, falou, a gente vai ter que mudar para São Paulo. Eu falei, mas agora que eu tô me dedicando a isso, então eu pegava o carro sozinha, dirigia para o Rio, passava 15 dias lá, aí voltava 15 dias aqui, 15 dias lá dando aula, voltava e fiquei assim até julho de 2014, que aí ele falou, agora a gente vai para o Chile. Eu falei, pronto, tudo querendo me afastar. Nossa, tudo para afastar do mesmo. meu trabalho. Pra você desanimar. Aí eu voltei do Chile, eu falei, sabe o quê? Eu vou abrir um espaço em São Paulo. Mas eu falei, como eu vou abrir um espaço? Ninguém me conhece. E aí comecei com sala alugada por hora. E aí pronto, dando aula, com terapia, e fala com um, fala com outro, e a coisa foi ficando, e eu fui firmando mesmo, tinha que montar a sala todo dia, desmontar, montar, desmontar, foi 2015, 2016 inteiro assim, 2017, final do ano, que eu fui para um espaço fixo e estou até hoje dando aula também em escola, com criança, com adolescente, mas foi um caminho de muita perseverança. Quando você quer assim, realmente... Né? Então. Eu tô ligado. Isso eu tô ligado. Então foi assim, a espiritualidade entrou assim. Entrou na... Pô, que bacana. E eu quero que você fale pra galera sobre o lance da meditação. Que realmente... Como realmente... O que é a meditação e meditar? Porque, como você falou, temos muitos mitos, né? Sim. O pessoal pensa que é uma série de coisas, né? Eu já ouvi falar... Por exemplo, me fale um mito. Um mito? Já ouvi gente falar, não medito porque isso aí é lá mais pros budistas lá. Você tem que estar com aquelas roupas, tem que estar carequinha. Ou, não consigo meditar porque não consigo deixar a cabeça vazia. Ótimo. Meditar não é parar de pensar, até porque a gente só para de pensar quando a gente tem morte cerebral. Quando descasca, né? Como o Jefferson fala. Mas existe uma técnica de descanso mental, porque o que é meditar? Né? Para as pessoas entenderem o básico. Meditar é você observar. Tati, como assim? Então, necessariamente, para você entrar em estado meditativo, você precisa desacelerar a sua frequência cerebral. Por isso que respirar não é meditar. Respiração não é meditação. Boa. Respiração é o início de concentração, de oxigenação do cérebro, porque é um foco de atenção muito prazeroso. Então, quando você foca a sua atenção na respiração consciente, você inibe um monte de hormônio do estresse, libera os hormônios do bem-estar e começa a alterar a sua frequência cerebral de beta para alfa. Então, quando você entra em estado em alfa, significa que você sincronizou os hemisférios cerebrais. Nesse momento, quando estamos com uma frequência cerebral muito alta, tendemos a ser mais críticos, mais julgadores, porque está muito mais ativo o nosso hemisfério esquerdo, que é o nosso banco de dados. Então, todos os nossos sentidos, eles estão ali em ação. Então, eu estou vendo você, de repente, se eu já vi a sua camisa em algum lugar, a minha mente, eu já vi essa camisa não sei aonde, volta para cá. Então, eu estou com a minha atenção para o mundo exterior, em estado de vigília. Quando eu começo a fazer um trabalho de respiração, eu já começo a trazer a atenção para cá, para o meu universo interior. E quando eu respiro, eu começo a desacelerar e é meio que como se essa balança, imagina o hemisfério sendo uma balança, equilibra. Para quê? Para que eu possa perceber muito mais o meu hemisfério direito, que é o nosso lado ali da percepção, da intuição. Agora, se eu sou uma pessoa que não tem o hábito de fazer nenhum trabalho mental, a tendência é viver nos extremos. É como se fosse um barquinho no rio que fica
nas margens. Então, eu estou num deserto emocional, outro momento eu vou para um caos emocional. Então, aquela pessoa do 880. Ou parece que não tem sentimentos, ou do nada explode. Então, a respiração, ela traz você para esse lugar de equilíbrio. A respiração seria o start. Isso. Aí, quando você está nesse equilíbrio, você já não está mais se observando com crítica, com julgamento. Você simplesmente está ali, observando. É como se, por exemplo, eu virasse para você e falasse: ó, Semente, amanhã, na frente da sua casa, passará um ônibus com todas as respostas ali, um ônibus adesivado com todas as respostas na lateral. E aí o ônibus passa 200 km por hora. Você fala: poxa, Tati, não deu tempo de ler nada. Aí eu falo: pô, motorista, desacelera, que é a meditação. Aí o ônibus passa bem lento. Aí você começa a perceber. Não tem as frases famosas que todo mundo banaliza? As respostas estão dentro de você. A verdade vos libertará. Quem olha para dentro desperta, quem olha para fora sonha. Exatamente isso. As pessoas não têm noção da ferramenta. Eu gostei do título que você colocou. E é exatamente isso. Como é poderoso praticar a meditação. E o que as pessoas conhecem da meditação é só a pontinha ali do iceberg, né? Porque quando a pessoa desacelera e entra em estado meditativo, ela abriu a porta. Só isso. Por isso que algumas pessoas também acham que meditação é calmante. Não é. É por autoconhecimento. Ou o pessoal acha que é frescura. Já ouvi também. Não, você fica muito mais... você potencializa o seu cérebro porque você tem todas essas percepções. Coisas que só o seu lado da percepção e da intuição vai conseguir traduzir. Se os nossos 5 sentidos estão muito mais associados ao hemisfério esquerdo, temos o nosso 6º sentido que está nessa percepção. Porque a energia, ela chega antes de qualquer coisa. E se você não tem esse equilíbrio, passa despercebido e você se ilude com o que é bonito, ou com alguém que fala bonito, e você não percebe a energia que está por trás. Então, na meditação, podemos ter uma clarividência. Sim, sim. Né? Você está no estado ali, você está meditando, você pode ter um. Sim, né? Claro, exatamente, né? Tem um nosso amigo, não sei se está assistindo, o Igor Ventura, ele sempre fala nas lives dele que todo mundo tem o seu grau de mediunidade. Tem pessoas que vêm com isso mais ostensivo. Eu, por exemplo, eu não vim. Eu estava totalmente ali desacordada, totalmente, né, caí de boca na matéria e fiquei. Eu estava completamente perdida. E que, na verdade, né, como a meditação é importante, né, nós somos, de fato, o que é consciência. Se a gente parar para pensar nessa consciência, o que é a consciência? É esse sol da liberdade, é esse sol do caminho, é esse amor. Só que essa consciência, ela precisa animar esse espírito. E esse espírito, ele precisa ter essa experiência aqui na vida na Terra, então ele vai precisar o quê? Dessas expressões da personalidade, que é a mente, que são as emoções, né? Esse sistema energético, até se adensar nesse corpo físico. Então, quando você medita, você consegue investigar e passear por todas essas dimensões, primeiro aqui, que é você equilibrar e conhecer, porque esse meu espírito, ele vai ser traduzido por essa mente. Sim. Agora, já viu como é que a gente aprende, né? As nossas crenças são absorvidas, o bebê está ali, dentro daquela família, ele começa a absorver os padrões, as psicoenergias das figuras de autoridade, daquelas pessoas naquele entorno. Então, ele começa a criar uma programação mental que vai ter que traduzir esse eu desse espírito. Então, se essa mente não foi criada, não tem como traduzir de forma coerente o que esse eu, esse impulso evolutivo está ali querendo se manifestar, a outra dimensão, que é a dimensão das emoções, começa o quê? A não ter coerência, começa a ficar desequilibrada. Então, em vez de vibrarmos esse equilíbrio, que seriam os sentimentos, a gente começa o quê? A desequilibrar. E esse somatório das energias do nosso mental com o nosso emocional vai criar todo esse campo energético que é como se fosse um amortecedor para o nosso corpo físico. Imagina se você pensou, sentiu, já plasmou no corpo físico. Estaria todo mundo morto. Com certeza, com certeza. Né? Então, esse sistema energético é como se fosse esse amortecedorzinho ali para que
E nesse campo de possibilidades, né, aquilo que você continuar naquele padrão de forma, pensamento ali e emoção, aquele sistema energético, aquilo que vai começar a se adensar, e se começar a se adensar de forma desequilibrada, é onde começa a aparecer no nosso corpo o quê? As patologias clínicas, as doenças. Da hora. Né? Então, o que a meditação pode fazer por você? É você ir nessas dimensões e observar. Estudar tudo isso. Então, dentro do Racha, eu aprendi a conhecer cada uma dessas camadas, e você tem cada meditação diferente, cada técnica diferente, para ir nessa dimensão, observar, equilibrar ou transmutar o que você precisar. Não sei se está dando para o pessoal entender. Não, eu ia até te falar um lance, que acho que tem uma pergunta também, que acho que a pessoa que quer começar a meditar, o porquê quer começar a meditar também, né? Acho que é uma pergunta importante, porque acho que tem muita gente que vai por onda. Primeiro passo, né, quando você começa a meditar, você trabalha o seu foco de atenção, né? Você equilibra, né? A gente começa trabalhando, equilibrando o que? A parte física, né? Tem um neurocientista muito famoso, não sei se as pessoas conhecem, Miguel Nicoleles. Ele fez um estudo recente, que até saiu no último livro dele, com pesquisa do cérebro dos adolescentes. Tá. E nessa pesquisa ele viu que o hemisfério direito de alguns adolescentes está mais atrofiado, porque são adolescentes que têm o hábito de ficar muito nas telas. Porque justamente não estimula mais tanto esse hemisfério direito, que é o nosso lado da percepção. Então, se eu tenho uma frequência cerebral muito alta, eu vou primeiro bater constantemente nesse pico do estresse. Então, quando eu tenho uma frequência cerebral muito alta, eu tenho a tendência a mais o meu hemisfério esquerdo. E o seu hemisfério esquerdo, ele só entende passado e futuro. Quem entende o tempo presente é o hemisfério direito. Então, se você não mantém esse equilíbrio, você não consegue estar no aqui e agora. Você vai ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva. E se você fica transitando entre passado e futuro, você começa a sentir medo. Quando já não vira crise de pânico, ansiedade, não tem mais motivo para viver, alto índice de suicídio. Caramba. Forte isso, hein? É. Então, se você pensar só na parte, só respirar, qualquer método, qualquer técnica, eu quero só respirar e fazer um relaxamento físico, já está ótimo. Já está ótimo. Né? E o bom é isso, que existam várias portas, tanto de religiões quanto de métodos, porque somos pessoas diferentes e vamos buscar métodos diferentes. Agora, qualquer prática que a pessoa faça da mais simples já vai ajudar a manter esse equilíbrio. Aí a galera que fala assim, tá só agitado, não sei o que, não consigo parar para meditar. Sou muito louco. Tem uma técnica para uma pessoa dessa? Você falou a palavra-chave, técnica. É porque essa pessoa deve ter tentado num aplicativo ou em um áudio no YouTube. Porque, assim, as melhores técnicas para você começar são as meditações guiadas. Algumas pessoas que já sabem meditar vão falar, mas meditação guiada não é meditação? Se for uma boa meditação, Por quê? Porque, por exemplo, imagina você vai para o Rio, você não conhece o Rio, você vai usar o que no Rio? O Waze. O Waze, algo que vai me guiar. E você vai botar o Waze porque você sabe onde você quer chegar, não é? Isso. Então a pessoa bota uma meditação guiada qualquer, peraí, para onde você quer ir com a meditação? Que trabalho que você quer fazer? Então, é o se perguntar, né? Então você precisa se conhecer para saber que meditação você quer. E uma vez que você sabe isso, você começa a treinar com a meditação guiada. Uma vez que você aprendeu o caminho, você não precisa mais da meditação guiada. Meditação é muito simples. Isso era para ser ensinado na escola, para que a gente, depois de adulto, não precisasse ficar buscando cursos, professores, lugares para aprender. Por isso que eu estou ensinando cada vez mais, né, crianças e adolescentes para que já cresçam com essa ferramenta, para que em qualquer lugar do mundo que você esteja, sem música, sem nada, tá tudo dentro de você. Você fechar os olhos e você saber fazer esse caminho. Mas se você não sabe fazer o caminho, você precisa do Waze. Precisa do Waze, com certeza. Você precisa aprender. Então, a pessoa que tentou e não conseguiu, provavelmente ela tentou sozinha e ficou perdida, não levou nem o mapa, não tem Waze, não levou o mapa. Então, ela não sabe desacelerar essa frequência, não sabe usar nenhuma técnica.
Porque, assim, eu nunca peguei alguém que quisesse aprender a meditar que não tenha conseguido meditar. Eu pego, às vezes, pessoas que demoram mais para fazer um trabalho de meditação mais profundo, de fazer meditações a nível teta, porque as meditações profundas do método Racha, você trabalha ali numa frequência mais teta, para você poder realmente pegar todas essas informações do seu inconsciente e você possa criar o entendimento e transmutar aquela informação, né? Que chamam de crenças ou de autossabotagem, enfim. Né? Então, você trabalha. Mas para você se sustentar de forma consciente numa frequência mais baixa, você precisa praticar. É como, por exemplo, Semente, imagina uma pessoa. Eu sou muito professora, tá, gente? Adoro dar exemplo. Se eu tiver demais, fala. Não, tranquilo, tá de boaça. Imagina uma pessoa, por exemplo, que não faz atividade física. Aí, se você pegar lá o frequencímetro, bem alta, né, a frequência cardíaca dela. E se ela fizer qualquer coisinha a mais, puf, vai lá nas alturas e não volta, demora a baixar. E não vai baixar tanto porque já é alta. Agora, uma pessoa que tem o hábito de fazer atividade física, você bota o frequencímetro, é baixo. E se ela faz uma atividade mais forte, tem um pico e volta, não é isso? Isso. Mesma coisa a nossa frequência cerebral. Se eu tenho o hábito de praticar qualquer coisa ali, né, que seja respiração, um relaxamento físico, todos os dias, a minha frequência cerebral vai ter a tendência a ser mais baixa, mais equilibrada ali, os hemisférios mais equilibrados. Então, eu vou ter no meu dia a dia, muito mais a sensação do equilíbrio. Agora, eu vou receber uma notícia triste, eu vou tomar um susto, então eu vou sentir medo, eu vou sentir raiva de vez em quando, então eu vou ter esse pico, como um atleta que dá um... Só que, qual é o meu normal? É a frequência mais baixa, então eu me estresso, mas eu volto rápido. Então, eu não fico permissiva, né, sendo permissiva com as minhas emoções. Eu não fico lá, naquele sofrimento. Então, você passa a lidar melhor com o que você sente, porque você pratica o equilíbrio. O equilíbrio não é algo estático. É esse movimento, que é justamente esse... É como um andar de bicicleta constante, que de vez em quando vai ter um buraco, vai ter uma coisa ou outra, mas você está preparado para o que vem. Porque tem muita gente que fala, eu estou estressada, eu quero voltar para o equilíbrio. Aí, tá, você quer voltar para o equilíbrio, mas você pratica o equilíbrio? Não. Então, como é que você vai voltar para onde você nunca esteve? É difícil, não. Né? Entendeu? Aí fica difícil. Exatamente. Meditando, ou na sua experiência, ou coisas que você já escutou, até onde podemos chegar na meditação? Olha, comigo você pode ir ao infinito, né? Como nós somos, como eu falei, esse espírito, essa consciência, a meditação é essa porta de entrada para esse universo. É a porta de entrada. Da mesma forma que nós passeamos pelas frequências cerebrais durante a meditação, nós passeamos toda noite pelas frequências cerebrais, que são os ciclos do sono, né? Então, nesse momento, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem projeção astral, conseguem fazer por conta... Da meditação, né? Por conta da baixa da frequência cerebral. E você pode, em meditação, fazer muitas viagens, eu já ouvi justamente, falar. Que aí você vai fazer todo esse trabalho de forma consciente. Então, no Racha, eu fui aprendendo e eu não tinha nem noção do que era. Quando eu aprendi a meditar, eu achei que todo mundo meditasse assim. Porque eu fui fazendo as aulas e nas últimas aulas lá eu ia no meu mestre, conversava, trazia os ensinamentos. Então eu achei que todo mundo meditasse, encontrasse com o mestre, com o mentor, ia no plano espiritual, passeasse lá. Né? Depois de um tempo lá nos cursos mais avançados, você aprende a ir em todos esses planos astrais, de você observar todos os seus seres nesses planos astrais. Eu comecei a participar de grupo de meditação de ajuda, de fazer resgate nos planos astrais. Então, tudo isso eu faço através da meditação. Então, a meditação pode ir muito, muito além. Agora, é muito estudo, muito conhecimento, você tem que estudar bastante, porque, como eu falei, como é que você vai para um lugar sem saber para onde você está indo? Então, quem medita a nível só de respirar, só abriu a porta. Tem muita coisa. Tem que se aprofundar um pouco mais. Exatamente. Eu não participo mais desse grupo porque era o grupo presencial, desde que eu me mudei. Aí agora eu tenho aqui em São Paulo o meu espaço, mas eu não faço esse trabalho.
de meditação de ajuda, mas eu vou ensinando todos os meus alunos. Eu não sei se tem alguém no chat que é aluno que pode comentar um pouco das Não, tem uma experiências, galera aqui. experiências de meditação. Tem uma galera aqui, tá? A galera gosta bastante, pelo menos no meu, de saber sempre coisas de projeção astral. E isso é uma coisa legal, porque eu já vi gente falar que tá em meditação e quando vai ver, ela já saiu do corpo. Sim. É que eu saio em veículo consciencial, é uma projeção mental. Mental, tá? Já não faço mais astral. No início eu fazia, tanto que uma semana depois do desencarne do meu pai era uma pessoa muito alegre. Então meu pai, né, desencarnou no dia 18 de dezembro. Quando foi no dia 24, eu reuni toda a família. Eu falei, não, meu pai não gostaria de tristeza. Meu pai gostaria de ver todo mundo reunido. Aí reunimos, fizemos uma oração. Eu tenho uma prima que ela é clarividente, assim, de ver. Eu só em meditação. Eu não vejo assim, a olho nu. E ela viu ali os seres que estavam presentes. Foi uma noite de muita luz. E quando eu estava quase despertando de manhã, eu fui projetada para a escada da minha casa. Meu pai estava sentado rindo, me olhando. Olha. Só que eu fiquei tão emocionada que eu voltei. Puxou. Não rapidamente para o corpo. Então, essa experiência me marcou. E aí eu fui estudando e fui entendendo, né? Todo esse processo. E nas suas meditações, você sempre saiu assim? Facilmente? Porque eu achava que todo mundo meditava assim. Até depois entender. Porque a minha primeira experiência com meditação foi a meditação Rashwa. Eu não conhecia outros métodos. Eu fui estudar, ler e me informar depois, mas bem depois. Porque tudo que eu aprendia no início era todo o conhecimento que me dava ali dentro do Rashwa, alguns livros que eu lia. E depois eu fui vendo, poxa, mas na sua meditação você não conversa com os seus mentores, com os seus mestres? Não, eu só faço mantra, eu falei, tá, mas a gente também faz. Então, tem várias técnicas dentro do método, né? E uma delas, porque você precisa equilibrar o seu físico, o seu energético. Então, você tem meditação para observação do seu corpo físico, para perceber onde tem essa forma de pensamento que você está pegando ali no corpo físico e pode criar uma doença. Você vai ter meditação de equilíbrio energético para alinhar todos esses chakras. Então, você vai estudar todo o sistema energético, todos os chakras. Você vai entender como funciona tudo isso. Você vai ter meditação para equilibrar o corpo emocional, onde você faz regressão, você faz todo um trabalho emocional, de entender as emoções, perceber essas energias, para que você possa entender essas energias. Você vai ter a meditação de descanso mental, de organização mental, com mantras. E você vai ter todo esse trabalho também espiritual. Então, o Instituto, ele é bem... ele reúne... Bem amplo, e assim, né? não tem vínculo com nenhuma religião. Então, ele tem bastante conhecimento. Então, eu fui estudando de tudo ali, né? E depois que eu fui estudando fora dali. E tem meditação para, tipo, cura do corpo físico, assim, tá? O que cura o seu corpo físico é a sua própria consciência. Mas aí tem um limite, né? Do quanto você acredita nisso. Por isso que, por favor, né? Ninguém substitua medicamento, tratamento médico. Eu também, como psicoterapeuta, é um quê a mais ali, né? Eu tenho pacientes, né, que usam medicamento, por favor, não substitua. Mas sim, eu já peguei muitos alunos e pacientes que foram equilibrando muitas coisas no corpo e, claro, junto com o médico, deixaram de tomar alguma coisa ali de depressão ou de ansiedade e foram melhorando, assim, né? Ah, legal, hein? Mas isso com acompanhamento com psiquiatra, às vezes com psicóloga, eu como psicoterapeuta, ou seja, todo mundo se comunicando e trabalhando junto, porque um não substitui o outro. Isso é bom ficar claro. Sim. Eu conheci uma pessoa que ela tinha depressão por causa de morte, né? E ela se curou com meditação. É porque a parte neuroquímica, quando ela já está afetada, precisa de química. Né? Então, tem pessoas que conseguem desmamar e tem gente que já não consegue mais. Mas a química vai tratar o cérebro, né? E a parte mental é terapia, meditação. Então, é um conjunto, né? Para que as pessoas, vou meditar, vou parar de tomar remédio. Eu tive uma paciente assim uma vez, que ela, o medicamento está me engordando, eu vou parar. Ela chegou, tipo, querendo voar no meu pescoço já, e não conseguia ficar parada. Aí eu falei, não, você precisa, não dá pra gente fazer um trabalho se você não estiver medicada, né? Então, é tomar cuidado só com isso. Tomar cuidado. E, e lugares? Eu posso meditar em qualquer lugar? Pode.
É porque tem isso também, né? Pode Tem ser, esse... isso é outro mito. Agora, vamos lá. Eu até botei outro dia um texto sobre isso, né? Se barulho atrapalha a meditação. Sim, não. Para uma pessoa que está iniciando, tudo vai incomodar. Tá. Tudo vai incomodar, porque a atenção dela está voltada para o externo e ela ainda tem muito eco emocional. Outro dia eu também contei essa história no Instagram, porque quando eu comecei a meditar e eu frequentava a escola de samba, foi muito engraçado. Eu comecei a me achar alecrim dourado, né? Porque, nossa, eu acho que eu já não posso mais frequentar esses lugares. Essa é boa. Por quê? Porque eu me sentia tão bem no racha, porque só estimula coisa boa. E quando eu chegava na escola de samba, eu sentia, meu Deus, um peso, o que que é isso? Aí fui meditar, e o meu mestre em meditação deu aquela puxada de orelha amorosa, tipo, não é o lugar, é o que sai de você enquanto você está nesse lugar, é o eco. Aproveita esse eco para perceber tudo que está em desequilíbrio dentro de você, medita e se equilibra, que vai chegar um momento que esse externo não vai te afetar mais. E aí eu sentia a minha arrogância, a minha vaidade, o meu lado crítico de querer, que fulano, que não sei, que sabe, essas fofocas vindo à tona. Então eu consegui trabalhar muito disso enquanto ainda permaneci ali. Porque se Que você legal. sai de um ambiente de alta vibração para outro, você não está sendo estimulado. Então, quando alguém faz você sentir alguma coisa, a pessoa não está fazendo você sentir, aquilo já está dentro de você. Você só está tendo um eco. Então, aquela pessoa ela está sendo um instrumento de cura na sua vida. A gente às vezes fica chateado. Eu não quero ir em tal lugar e fulano. Não. Por isso essa troca, o dar e o receber. A gente precisa disso. Então, uma vez que você consiga trabalhar isso, você pode meditar onde você quiser. Né? Minha casa, no lugar da minha casa que eu mais gosto de meditar é na rede na minha varanda. E é o lugar mais barulhento da casa, porque passa carro, ônibus, tem obra, mas eu tô aqui. Agora era assim no início? Não. Não, claro. Claro que não. Então, o ambiente vai depender de como a pessoa esteja se sentindo. Mas se ela não estiver se sentindo bem, opa, tá tendo eco aqui. Porque a ideia é que a gente seja livre. Não é tipo, eu não posso mais ir aqui, agora eu tenho que viver no alto da montanha. Não. Se você nasceu no Rio de Janeiro, veio para São Paulo, sinto muito seu aprendizado. É aqui. E você pode conquistar esse equilíbrio em qualquer lugar que você esteja, porque é dentro, semente. É desde você ali, né? Você com você mesmo. É aqui. E o barato é esse, né? Você continuar sofrendo esses estímulos para continuar evoluindo. Se você quer ir para o alto da montanha, mas não tem jeito. Você vai atrair lá um inseto que vai te encher a paciência, vai te... não tem como fugir do aprendizado. Não tem. E eu tenho até uma pergunta junto com essa, que é o que a gente falou do lugar. Tem alguma posição? Porque todo mundo acha que é a posição de lótus, né? Não, então, tem algumas filosofias, algumas religiões que têm os seus formatos. Mas meditar, como eu falei, é você desacelerar a frequência cerebral. Então, para que você desacelere e se entregue, qual é a posição ideal? A que for mais confortável para você. Agora, Tati, não posso meditar deitado? Pode, eu medito há mais de 15 anos deitada. Só que, se você estiver cansado e com sono, não faça isso, porque dormir... Vai dormir, não é meditar. Não é meditar. Né? Então, você fica, claro, encosta a cabeça, os braços. Por exemplo, essa posição aqui tá ótima. Hoje eu quero, né, se der tempo aí, narrar uma meditação. Isso. Vamos lá. Eu deixo vir aqui. A meditação é sempre inédita quando eu faço essas lives. Da hora. Tem um passo a passo parecido, mas eu deixo vir o finalzinho. E aí, cada um se coloca na posição que for mais confortável. Claro, porque tem yoga que usa meditação, né? Então, aí tem outras coisas das filosofias, mas o ato de meditar mesmo é você sair de uma frequência cerebral para outra, né? Que eu não digo nem que é um estado alterado de consciência, é um estado ampliado de consciência, né? Que você expande a sua percepção. É como se, em beta, eu enxergasse isso aqui. Eu tô aqui, para não perder o som, eu tô aqui. Quando eu medito, eu faço isso, ó. Eu consigo enxergar o quadro mais amplo, né? E você entra para onde? Em direção à única energia verdadeira, que é o amor. Por isso que eu digo que hoje a minha religião é o amor. Depois de toda essa peregrinação, eu me encontrei em mim. Então eu procuro manter
me manter nessa vibração, nesse estado de consciência que não é fácil. Não é fácil, né? Somos humanos, estamos aqui, erro pra caramba. É De vez em quando eu dou um deslize, mas opa, eu percebo, vou meditar, me trabalho e não fico ali remoendo aquilo que aconteceu. Peço desculpa, né? E é isso, é normalizar o erro, né? Eu sempre falo isso, normalizem o erro, todo mundo erra, né? Uma pessoa que medita, ela não tem nada de diferente da outra pessoa, ela só está, pelo contrário, ela tem uma responsabilidade maior, porque se ela está mais desperta, mais atenta, a responsabilidade aumenta. Que todo mundo quer consciência, né, Semente? Eu quero consciência, eu quero chegar nos mentores, eu quero chegar nos mestres. Mas com a consciência vem a responsabilidade. Vem essa responsabilidade primeiro emocional. Como que está seu emocional, né? Exatamente. Então, se você não quer ter esse trabalho pessoal, não tem como, né? A pessoa pode até se equilibrar, de repente fazer um trabalho profundo de meditação e conseguir chegar nos mestres, nos mentores. Mas e? O que ela vai fazer com essa informação? Porque a hora que ela voltar aqui para a matéria, tá tudo embolado aqui, essa salada emocional tá toda aqui. Aí o que vai acontecer? Vai pro ego. Nossa, olha, eu fui nos meus mentores. Não adianta. Então, tem que trabalhar. Como eu, né, lá na escola de samba, eu acho que eu não posso mais frequentar esse lugar. Baixa a bolinha aí, que não tem nada de especial, não. Isso tudo aí tá dentro de você, não é bem assim, não. Aí, logo no início, eu comecei a entender que tem nada... Vamos ficar mais tranquila, né? Tá se achando iluminadinha, não é bem assim, não. Segura a onda. E aí tem pra galera que quer começar, né, ou já medita, tem um tempo, ou quantas vezes por dia meditar, um tempo de meditação, assim, ideal? Olha, Semente, eu costumo dizer que a pessoa não tem que nada. Tá. E se alguém disser pra você, olha, você tem que, você corre, ó, gente, corre o mais rápido que você puder, que você não tem que nada. Porque cada um é único. Eu, no início, eu não tinha esse hábito que hoje não meditar para mim é como não escovar o dente, não tomar banho. Não digo nem comer, que às vezes eu passo o dia inteiro sem comer, eu meio que sou fã do jejum intermitente, mas assim, como não beber água, por exemplo. Então, eu hoje, todo dia, e medito 30 minutos, 1 hora e meia. Tá, não tem agora certo. no início você vai... Tati, eu só tenho 5 minutos para me conectar ali comigo e só vou conseguir fazer uma respiração. Tá ótimo, né? Você não consegue aprender matemática avançada com 4 anos de idade, consegue? Não, né? Né? Se você tentar forçar uma criança de 4 anos a saber matemática avançada, seria o quê? Uma maldade. Sim. Então ela vai chegar ali nos 6, 7 anos, começar naquela primeira matemática, para, de repente, vou fazer engenharia, chegar numa matemática avançada. Então, é a mesma coisa. Cada um vai dentro daquilo que pode e do que consegue. Agora, se a pessoa tem uma meta de, puxa, não, eu quero colocar essa ferramenta na minha vida porque parece interessante. Cada um no seu tempo, na sua medida. Não tem um certo e um errado. Tem o que cada um pode, cada um quer, acima de tudo, né? E tem, vamos dizer assim, suportes para ajudar na meditação? Que nem Como aqui, assim? ó. Que nem aqui, ó, o Vanderlei. O Vanderlei colocou aqui, ó. Gosto de meditar e também com música, ao som da natureza. É um suporte. É maravilhoso, porque certas músicas já são criadas, né? A melodia que induz a frequência teta, por exemplo. Então, a pessoa pode buscar no início frequência teta, fazer alguns trabalhos de respiração. Se ela botar uma musiquinha ali, né? Tem músicos maravilhosos, adoro o Áureo Corrá, né, músicas New Age, tem algumas músicas ali de sons da natureza. Eu gosto de coisas mais assim que são mais orgânicas, assim, tem uns sons, eu nunca usei. Mas quem gosta, ok. Mas músicas que te induzam, né, a frequência teta e você fazer um trabalho de respiração. Né, se a pessoa, não vou tomar um curso agora, não posso, não quero, não vou buscar nenhum método, ela pode experimentar esse relaxamento. Né? E o bacana é, se você focar na respiração consciente, a sua mente não vai conseguir pensar em outra coisa ali, porque nós não temos 2 focos de atenção, nós temos um. Por mais que pareça, eu penso em 1000 coisas ao mesmo tempo, não. É como se fosse ali
um bichinho ali pulando de galho em galho, na velocidade do The Flash. Isso. Aí, na hora que você dá um brinquedinho para ele, que é uma respiração consciente, que é prazeroso, seu foco fica ali, né? Então, é uma questão mesmo de acostumar. Como, né, um atleta, ele não equilibra a frequência cardíaca em um dia. Ele vai ter que treinar meses para sustentar uma maratona. Então, é a mesma coisa. E nas suas meditações, com suas saídas, você já teve algum ataque assim? Já aconteceu ataques? Na meditação, não. Porque eu sempre aprendi a fazer esse caminho dentro da luz e acompanhada dos mentores ou de algum mestre. Interessante. Na meditação, não. O ataque é no dia a dia, que aí a gente se escorrega nessas portas, porque o ataque vem pelas portas que a gente tem. Não tem como, a gente tem um corpo emocional, então temos muitas portinhas ali abertas. Eu sofri um monte de ataque essa semana para não vir aqui. Então, eu ia falar para você falar disso. Desde sábado eu comecei a perceber. Então, assim, quando você também medita bastante, o que eu desenvolvi foi essa percepção muito clara das energias, porque você vai estudar essas energias em você. Então, a energia, ela chega primeiro. Como às vezes a pessoa vai falar comigo, eu já sei que ela vai falar. Porque vem. Então, desde sábado eu comecei a perceber. Então, você meio que igual o Rafael Ele Ramos, só vê, que eu só, sinto. e você sente. Por isso que a gente conversa muito, porque eu falei, nossa, Rafa, você traduz em imagem, cores, aquilo que eu sinto. Nossa, pensou os dois, se tivesse os dois, você ver e sentir, aí ia ser maluco, né? Não. Não dá, né? Não. Quando ele fala que vê, eu fico, gente, como seria, né? Ver e sentir, já pensou? Não, acho que seria, eu não conseguiria estar aqui, que às vezes, por exemplo, se eu tenho um dia inteiro de atendimento, quando eu termino o atendimento no final do dia, às vezes eu estou um pouco mais lá do que aqui, porque trabalho o tempo inteiro linkada, né? Tudo canalizado. Não trabalho sozinha, trabalho em equipe. Dou aula em equipe, faço meus atendimentos de terapia em equipe, a taroterapia, toda a parte intuitiva, porque a nossa intuição é a nossa comunicação com a espiritualidade. Sim. Então, desde sábado eu comecei a perceber, e é interessante porque eu começo a perceber, é como se eles colocassem folhas nos nossos pensamentos. Aí começou a vir uns pensamentos, um pouco de preocupação com a autoimagem. Aí começa a te querer embananar, né? Isso, aí eu fui meditar, falei, por que eu tô preocupada com a autoimagem? Aí trabalhar isso. Daqui a pouco não consegue me pegar, aí vai nas pessoas à minha volta meio que querendo me irritar. Aí eu, mano, pior que é verdade. E aí então você tem que estar muito ligado e trabalhar essas portas emocionais, porque senão entra, e pior que baixa também, a sua vibração. Às vezes, alguma coisa que acontecer lá. Minha mãe pegou uma alergia de uma poeira que ela respirou, aí veio aquele pensamento, ai meu Deus, eu vou ficar doente, não vou poder ir no podcast. Aí eu, opa, que pensamento é esse estranho? Isso não é meu. Não, por que eu vou ficar doente? Que coisa doida. Então, são eles, né? Eu tô dando aqui um trailer do que normalmente é. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que aconteceu agora, final do ano. Eu atendo crianças, jovens e adultos. E eu fui atender a criança de primeira vez e eu ali dando a aula, né? E sempre com criança é muito divertido, eu amo. E era online. E aí, no momento da prática, respiração, sente isso, vai para um jardim, sente o sol. Então, eu vou vendo como está a percepção dessa criança. Aí, quando eu voltei, e aí? Como é que foi? Como é que estava o jardim? Eu não vi o jardim. Eu falei, você não viu o jardim? Como é que foi? Não, porque estava escuro. Como assim estava escuro? Estava escuro e tinha uma caveira na árvore. E na hora que ele falou, veio a energia e eu vi o que ele tinha visto. Eu falei, opa, tem uma energia estranha aí nessa casa. Depois eu fui entender mesmo que tinha na casa. Aí eu comecei a criar umas meditações com ele. Eu falei, agora você vai pegar a lanterna na sua mão, você vai acender a luz do sol. Aí ele começou a ver o jardim, mas estava destruído. E tinha uma igreja, um hospital destruído. E coisas que eu não narrei. Então, assim, nesse dia, antes de eu fazer trabalho com esse menino, que você pode imaginar, para que eu não conseguisse dar aula para esse menino, aconteceu. Não acredito. De eu ter que parar o que eu estava fazendo
para fazer um trabalho energético maior. E aí, quando eu atendi, eu entendi. Porque tinha tanta... Porque não queriam que eu chegasse ali. Porque a hora que o menino começou a meditar, ele começou a levar luz para aquela casa. É claro, né? E claro que um trabalho com criança é um trabalho de respiração. Não vou entrar na parte espiritual, mas eu estou percebendo tudo que está acontecendo ali por trás. Então, sempre quando tem alguma coisa da gente levar algo adiante, uma luz, uma palavra, um livro, esse podcast aqui, você deve sentir isso, deve perceber isso. Não, então, algumas vezes, né? Às vezes estou bem no dia pro podcast, ou vai um convidado que eu quero também. E às vezes vem, né? Não sei se vai ser legal, não sei se... Coloca um script novo ali no seu pensamento. Começa. E aí você tem que trabalhar. Senão você se sabota ali. Você tem que perceber que aquele pensamento não é seu. E vem. Se baixou sua vibração, não vem da intuição. Não vem. Claro que você pode ter uma intuição de algo ruim, é óbvio. Mas é diferente, porque a intuição, ela é certeira, ela é um é. Ela não te faz oscilar, né? Isso é muito importante das pessoas entenderem, que a dúvida é uma das primeiras portas que eles atacam. Se você tem dúvida, você perdeu a fé, porque o contrário da dúvida é a fé. Então, fortaleçam a fé. De você, Tati, não quero meditar. Agradeça e tenha fé. Porque a fé não te dá margem para essa dualidade. Tati, mas é uma certeza, isso não é uma crença? É diferente a certeza que vem do eu, de você defender uma verdade, uma crença. Sim. Porque se você tem dúvida, você vai começar a sentir medo. Na sequência. E aí, medo já abriu uma outra porteira. E uma pessoa medrosa, ela vai ser mais controladora e ela vai acabar perdendo a mão e vai começar depois a sentir culpa. Aí é o tripé do mal perfeito. Dúvida, medo e culpa abriu as portas do outro lado da força e falou, vem em mim, que tô facinho. Então, perceba a primeira porta, que é sempre pela dúvida. Isso aí, sabe a desconfiança? Eles botam ali uma desconfiança, uma dúvida, puxa, será que não vai dar certo? Acabou, você já abriu. É ter fé. A fé é o destino, é para onde você tem que ir. E a confiança é a estrada, porque o contrário do medo é a confiança. Então, se você tem fé, você vai construir essa confiança no caminho. E aí você vai ter a responsabilidade com o seu caminho, que é o contrário da culpa. Com certeza. Então, é sempre perceber o equilíbrio dessas energias. Ficar atento. Ficar atento. O meu já aconteceu. Hoje a gente tá no episódio 245. Eu vi, que bacana. Quantos já não passaram? E você vê, às vezes hoje nem tanto mais. Mas uns tempos atrás acontecia de vir um convidado e eu ficar ali, né? Vem na cabeça. Será que eu vou dar conta? Será que vai ser legal? Pô, mas você já fez tanto. Será que você vai dar conta, cara? Exatamente. Porra, você tá aí com dúvida ainda? Aí reforçou a fé. A fé. Aí já passa. Acabou. Aí você jogou mas pro outro lado. Mas se você se deixar levar... Isso. Às vezes você nem faz, sabia? Às vezes você desiste. Por isso que o ato de meditar, para quem está interessado, você vai cada vez mais se conectando com a única energia verdadeira que existe, que é o amor. E cada vez que você mergulha em você, você desperta para todas essas percepções. Por isso que meditar é despertar. É você enxergar além dessa energia que se condensou, mas que isso não é a realidade. Não é. Não tem como ser a realidade. Então, você perceber a energia por trás de tudo é um trabalho interno. Só quem realmente faz essa investigação interna, esse trabalho interno, vai conseguir, por exemplo, acho que o Daniel, né? Tá aí no chat, Daniel Ciribelli, ele tem colocado... tá. Sigam o canal do Daniel, que é maravilhoso. Ele tem colocado uns vídeos maravilhosos falando da diferença do amor, do apego, dos ciúmes. Isso é você perceber essa sutileza da diferença dessas energias. E por quê? Ele sabe disso, porque ele é uma pessoa que, né, tem todo esse trabalho de reflexão, ele ensina essas viagens astrais. Então, as pessoas que têm a tendência a se conectar não são enganadas facilmente. E percebem essas energias no ar de uma forma mais simples. Hoje eu já, quando vem um pensamento assim, já falei, nem vem, papai. Nem vem que eu tô de boa. É isso. Porque assim, isso é direto. Você deixar se levar... né? Direto vem. Então, por isso... Então, aí entra naquele ditado, né? Vigiar. Orai e vigiai. Vigiar. Né? O
que orar? Orar é se conectar para vigiar no sentido de observar, porque meditar é observar. Isso. É você vigiar vigiar os seus pensamentos. Isso. E se você pratica respiração e meditação constantemente, você tem a tendência a estar com os hemisférios mais equilibrados. Então, você tem a tendência a focar mais no tempo presente e manter esse estado de observador. Então, o meditante não é só na hora da prática. Ele está o tempo inteiro nesse estado de observação. É como um atleta, ele treina. Mas para ele manter o condicionamento na vida, os músculos fortes e ter disposição para uma maratona quando precisar. Isso. Então, é isso. Né? É uma ferramenta. Eu falo que meditação é uma ferramenta. Que você tem milhares de técnicas, um monte de método. E aí a pessoa experimenta e escolhe aquela porta que ela mais se identifique. Mas eu por mim, eu falaria, todo mundo, por favor, experimenta, nem que seja uma vez, né? Principalmente quem tem filhos, né? Faça com seus filhos. Eu ia até falar para você falar um pouquinho que como que é o seu trabalho com as crianças. É muito lúdico, é completamente diferente disso tudo que eu falei até agora. Teria que ser eu acho que uma live inteira para isso. É só uma passadinha assim, às vezes é uma mãe, né? Ou um pai quer fazer com o filho ali, claro, uma com meditação. Criança e adolescente é completamente diferente, é mais a nível de respiração, de trabalhar mais a concentração, né? Com criança, então, é um trabalho bem lúdico, é um trabalho mais de educação emocional. Tá. Então, é você dar as ferramentas, por exemplo, eu tenho uma pequena agora de 8 anos, ela fez 8, que ela já consegue identificar o que ela sente, né? E ela já usa as técnicas de respiração. Tati, eu usei a respiração do touro, porque eu estava começando a ficar com medo lá da aula de educação física, aula de música, então a respiração dos bichinhos, então ela sabe o que usar, então ela sabe voltar para o centro dela. Né? Então é muito lúdico, com histórias, né? Com toda essa brincadeira. Então é uma outra forma. É uma outra linguagem. Bem direcionado, assim. Isso. E com os adolescentes eu foco muito na questão dos estudos. Né? Eu comecei dando aula em escola em 2018. E eu estou no Colégio Vértice, não sei se alguém conhece, aqui em São Paulo, desde 2018. Aí tem alunos de 14, 15, 16, 17 anos. Quem está no terceirão, aí eu vou trabalhar bastante ali questões que eu faço também guia vocacional com meditação, então tem todo um trabalho que eu faço com eles de autoconhecimento, de percepção, de que profissão escolher, de perceber isso dentro, se fica redondo ou não no coração. Então, um trabalho muito de percepção. E, claro, passar técnicas de respiração, de concentração, o que fazer na prova se ficar nervoso, que tipo de respiração usar, né? Que tipo de meditação eu uso para me preparar. Então, são muitas técnicas diferentes que eu acabo criando até. Cada ano eu vou criando um monte, assim, diferente. Claro, dentro da linguagem do Raschel, não fugindo dessa metodologia do Raschel que já existe há mais de 25 anos, né? Que foi criado pela mestra Vera Calvé. Como ela nos deixou em 2020, temos que seguir com o trabalho. Seguir, claro. Galera, mande perguntas. E vê o tempo aí para fazer a prática de meditação, né? Então, mande agora, porque já a gente vai fazer a prática. E ainda tem tem uma canalização aqui, cartinha também, que ela vai ler pra gente. Então mande agora. Porque você sabe que aqui o tempo é maluco, hein? O tempo é maluco. Eu não tenho ideia, não tenho noção. Não. Voa. Vamos ver se a galera já mandou pergunta aqui. Aqui, ó, o pessoal tá falando, a Ana Caminogo. Minha aluna impaciente. Ela falou, Tati, feliz de vê-la. A filha dela que eu falei de 8 anos. Da hora. Isso, ó, galera, perguntas sempre na frente, se inscrevam aí, pergunta. E esse ano, enquanto você procura a pergunta aí, eu escrevi já alguns livros infantis, infanto-juvenis, e estou escrevendo 2 de adultos. Um sobre consciência, de um monte de mensagem que eu tenho canalizado, né? Mas os infantis já tem um pronto. Já tem ilustrado pela Alexandra Tercian, Alê Tercian. Maravilhosas ilustrações. E foi interessante que ela começou um processo comigo sem conhecer a meditação. Ela falou, não, Tati, eu acho que seu livro é tão abstrato que eu preciso aprender a meditar com você. Show. Aí ela aprendeu a meditar e abriu a criatividade, a percepção, assim, o livro tá uma graça, tá pronto.
Eu só estou vendo agora como será o processo de publicação, que eu ainda estou aprendendo, né? Será o primeiro livro publicado, esse infantil, que é um Olha, que livro legal. que é uma história de que tem todo esse autoconhecimento, toda essa percepção com meditação. Então tem uma meditação lá escrita para o pai ou a mãe, né? A figura de autoridade fazer com a criança. Eu vou deixar gravado também onde ele possa colocar depois da história. É bem interativo. Então eu estou cada vez mais aí com criança, com os pais, curso de autoconhecimento para os pais, porque essa geração precisa, semente. Precisam crescer já com isso. E essa geração é diferente da nossa, né? Já são mais conectados. Total. Né? Total. Então precisa mesmo daquela orientação. Imagina ter um monte de criança meditando. Ai, meu sonho! Vamos, gente, pensem bastante pra gente plasmar isso, materializar, na verdade. Deixa eu ver se já tem pergunta. Tem até uma aqui, mas eu tenho uma minha pra você. Das suas canalizações, como que vem pra você assim? Como que é? Porque às vezes alguma pessoa pode estar passando isso, né? E às vezes fala, pô, a Tati falou isso, tá acontecendo isso comigo. Como que é assim? É do nada ou tem um momento que acontece? Como que rola? Tá. Geralmente em meditação, mas depende. Por exemplo, no dia que a Roberta Neto, que você falou que conhece, ela me convidou e falou que a espiritualidade tinha me convidado para falar de amor e se isso fazia sentido para mim. Eu falei, poxa, Roberta, todo o meu trabalho é sobre amor. Eu fui à feira, quando eu cheguei em casa, eu já senti como se tivesse uma presença e uma vontade muito de me recolher. Nisso que eu me recolhi, entrei em estado meditativo, eu simplesmente peguei e comecei a escrever. Que legal. Saiu o texto todo da live que nós faríamos. Agora, eu posso, por exemplo, eu estava fazendo umas lives que até tem no meu canal, que está começando, pequenininho, mas eu ia falar sobre um tema, por exemplo, responsabilidade. Eu falei, nossa, eu posso falar muita coisa, mas deixa eu pegar uma orientação. Sim. E aí eu ia até o plano espiritual e às vezes eu conecto com o meu próprio eu superior, ou meu eu superior tem um mentor, tem um mestre, que aí dá para perceber no texto, quando é algo meu profundo, desse eu superior, ou quando tem a voz desse mestre, né? Desse outro ser que está ali. Vamos dizer, né? Às vezes tem uma mentor, rima. Né? Pra galera pegar mais, entender mais. Então, assim, isso também não é muito lá atrás, porque quando eu estudei no Rashwa, eu estudei também a parte toda de psicografia. Então, lá no início, eu fazia isso, só que depois de um tempo eu não fiz mais. Tá. Mas na pandemia, em 2020, eu comecei a pegar. Veio mais... Porque eu comecei a querer conceituar. Eu falei, quero conceituar. Então, e aí a coisa foi desenvolvendo até começar a vir os textos mais profundos. E aí foi quando eu comecei a escrever os livros. Eu comecei primeiro por um livro adolescente. E é muito interessante que se você pegar o livro, que é a Jornada do Avatar, que é o curso de meditação para adolescentes, tem muito meu ali de experiência, mas de uma forma de tudo que eu aprendi. E quando entra o mestre conselheiro falando, eu fico, gente, eu não escrevi isso. É outra voz. É muito sábio, é muito profundo, né? Então, isso é muito legal. E só um parênteses aqui, tá, gente? A pessoa que canaliza não quer dizer que a pessoa acessou uma consciência superior, que ela é essa consciência aqui, não. Eu tô longe disso, tá? Tô ralando, caindo, errando, batendo cabeça, como todo mundo, né? Isso é muito importante, que se a pessoa não vai, quer dizer, se ela vai e não trabalha aqui o ego, toda essa parte emocional, ela chegou aqui achando que ela é essa consciência. Essa consciência, isso. Agora eu sou o pai, né? Claro, não confundam, né? Então, eu sou um veículo da espiritualidade para trazer uma comunicação. E esse veículo aqui é falho pra caramba, mas a comunicação, o ensinamento é bonito. Então, não invalidem, porque quem traz não é perfeito. E não somos, né? Boa. Vamos lá. Ciribele mandou, né? É um fofo. Vamos lá, a pergunta. Excesso de meditação pode caracterizar uma possível fuga da realidade? Depende como a pessoa está usando a meditação. Se ela não quer viver e se recolhe para ficar no canto meditando, sim. Agora, se você medita com o objetivo de um trabalho pessoal para se equilibrar, pelo contrário, a meditação vai te ajudar com a vida, né? Se não fosse a meditação, acho que eu estaria
perdidinha porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo durante o meu dia. Se eu estou trabalhando online, então, às vezes eu estou botando roupa na máquina de lavar, eu estou atendendo, dá um intervalo, eu vou lá, estou pendurando roupa e volto. Então, minha vida é uma correria, só que é uma correria organizada e sem estresse. Isso é muito importante, as pessoas confundem ser uma pessoa energizada e ativa com adrenalina. Então, eu não tenho adrenalina no meu dia a dia. Então, a meditação, eu medito bastante, mas ela me traz uma conscientização e um equilíbrio para toda essa rotina cheia de tarefas. Agora, se a pessoa, não, eu não quero viver, eu quero ficar só meditando, aí sim. Tá fugindo Não, daqui. exatamente. Aí depende de como ela está usando isso. Como a própria viagem astral. Tem gente que quer ficar lá. E não é isso. Exatamente. O Saulo fala muito disso, que a galera quer ficar do outro lado. Esse Ou não é o propósito. eu quero fazer um retiro atrás do outro, eu não quero voltar para a realidade. Aí, sinto muito, mas você vai aprender aqui, não é lá. Lá é como se fosse um treinozinho para você voltar para a vida. A Você vida tá aqui, meu. é aqui. O corre é aqui. Exatamente. A Sônia Regina, grande Sônia, boa noite. Ela manda aqui. Como começar a meditar? Não consigo mentalizar nada. Tati. Não precisa mentalizar. Por que ela não consegue mentalizar? Provavelmente ela está com a frequência cerebral acelerada, mas meditar não é mentalizar. É respirar. Faz o seguinte, fecha os olhos e traz a respiração aqui para o abdômen, né? Como um gatinho e um cachorrinho respira, só mexendo a barriguinha. E você coloca uma contagem na respiração, inspira enchendo a barriga, contando até 4, sustenta 2 tempos, expira contando até 4, sustenta 2 tempos, porque a nossa mente precisa continuar fazendo alguma coisa, porque ela não está acostumada a não fazer nada. Só que você está dando um comando e fazendo algo que vai desacelerar a sua frequência. Experimenta isso que você já vai ter um pouco desse relaxamento antes de dormir. Então, começou a fazer, vai dormir. Outra dica também, não sei se alguém perguntou sobre dormir, é que às vezes a pessoa quer respirar e meditar antes de dormir e não ajuda. Aí eu falo, pense em algo prazeroso. Já que a sua mente não quer parar com os pensamentos, porque geralmente a pessoa tem muita preocupação. E na hora que ela começa a desacelerar a frequência cerebral, o estado de alfa é onde você entra em contato com tudo que está ali no seu inconsciente. Então é natural você os problemas começarem a aparecer na hora que você vai dormir. Então, em vez de você pensar no problema, pensa, puxa, aquela viagem que eu quero fazer. Imagine-se naquela banheira gostosa lá, com aquela vista. No meio da visualização, a pessoa vai dormir, porque ela trocou tensão por uma atenção prazerosa. Então, tem alguns truquezinhos que as pessoas podem começar a experimentar um pouco de respiração, atenção prazerosa. Isso pode animar essa pessoa realmente depois a querer estudar alguma prática, algum método de meditação. Boa. Aí, ó. Dica pra Sônia, hein? Dica master essa. Vamos lá. Tá aqui. Ai, e aí, beijo, Rá. Tudo bem? Conexão Luz, grande Rá. E ela pergunta aqui, Tati, na sua opinião, qual o diferencial da meditação Haswa em relação às outras meditações? Eu acho que eu expliquei já um pouco, né? O método Haswa, ele tem todo esse estudo bem completo, todo esse conhecimento, ou seja, quando o aluno chega, eu não ensino só a prática. Uma primeira aula são 2 horas, 2 horas e meia, quase 2 horas de parte teórica, para depois ensinar a prática. E que de parte teórica? De como funciona primeiro o corpo, depois como funciona tudo, né? Então, toda essa parte teórica é um grande diferencial. Além das técnicas do corpo emocional, da dimensão emocional, de você aprender a não ser refém das suas emoções, trabalhar as suas emoções, entender o que é uma emoção, transmutar essas emoções, que é esse trabalho pessoal profundo, e você, de uma forma muito simples, não fácil, ter toda essa comunicação com o mundo espiritual, né? Todo esse caminho que a Mestra Vera desenvolveu. Então, esse é um grande diferencial, que você pode ir além na meditação, mas você precisa conhecer, estudar, praticar. Prática. Tudo é prática. Não é um dia que você vai chegar lá e isso tudo faz com que você vá expandindo a sua consciência, que a consciência é como se fosse uma janela, né?
é o quanto de luz entra e o quanto de você percebe o mundo. E também você tem que limpar esse vidro. Então, o seu emocional é a limpeza desse vidro. Então, se você limpou a janela da sua casa uma vez, vai estar limpa para sempre? Não, né? Então, trabalhar esse emocional é que mantém essa janela limpa. E quanto mais você mergulha, mais entendimento, mais você expande a sua percepção. Por isso que você expande a sua consciência. Mas você expandiu a consciência e não trabalhou mais o emocional, ferrou. Você vai se embolar porque o planeta, a vibração vingente é essa, é mais densa. Então, é um trabalho constante. Então, o método te ensina tudo isso. Esse é um grande diferencial, de muitos diferenciais no método Raschel. Agora, tem pessoas e pessoas que querem aprender, de repente, só uma primeira aula, Tati, eu só quero respirar, não quero entrar em autoconhecimento, nada disso. Ok, cada um vai até onde se sente à vontade no momento, ou busca outro método, né? Boa. Não tem melhor ou pior, Semente. Tem o que é para você, o que é para mim e o que é para quem está assistindo, né? Isso é muito importante de respeitar. Cada um tem o Se seu jeito existisse ali, né? uma única verdade, seria... Não, ia O ser que a gente muito estaria chato. aprendendo aqui? Ia ser muito chato. Não. Deixa assim. Deixa assim. Galerinha, é o seguinte. Como temos a nossa meditação, né? Que a Tá vai fazer, e a cartinha, eu vou fazer mais uma aqui do meu brother, grande Edson, meu irmãozão. E vou fazer a pergunta dele e depois vamos para a meditação? Vamos. Então eu vou fazer a última aqui do Edson. E ele diz aqui: Tati, que bom você por aqui ao vivo. É um dos moderadores, né? Não, moderador, grande Já Edson. conheço ali. Um meu abraço irmãozão, para irmãozão. todos eles. Como fazer uma meditação para conseguir uma ajuda para algum tipo de enfermidade? Pode me indicar alguma? Aí ele precisaria ter um conhecimento dessa associação, né, da nossa forma mental e emocional com aquela enfermidade específica, porque o nosso padrão mental e emocional tende a associar a uma parte do nosso corpo. Então não tem como indicar aqui algo tão profundo sem conversar, sem ver. Se ele quiser, ele pode me mandar um direct, a gente pode fazer uma aula experimental, tá, Edson? E conversar, né, pelo Zoom, porque aí eu consigo entender o que ele está me perguntando e orientar. Seria uma falta até de responsabilidade minha. Faz isso. E não existe. Entendi. Não tem fórmula de bolo. É uma coisa muito individualizada. Agora, se é a nível de percepção, sim, dá para você perceber. Agora, se vai curar, é um trabalho em conjunto com a medicina, lembre-se disso. Sim. Né? Não tem tipo, o milagre, né, da meditação. Não, né? Não é nesse poder, não é o poder nesse sentido. O poder é recuperar o poder pessoal de escolha, de você não ser movido pelas suas emoções e não estar inconsciente plasmando, materializando esse desequilíbrio no seu corpo. Que é isso que faz você ficar bem e saudável, que é você ter todo esse entendimento de como você está a nível mental, emocional, de forma o que está, né, criando dentro ali do seu sistema energético para não deixar que esse desequilíbrio se manifeste no corpo físico. Então aí tem um estudo, né? Não conseguiria falar aqui em 2 minutos, seriam algumas horas. Não, mas o Ed pode te Claro, pode me mandar lá, né, um direct, a gente combina ali um encontro pelo Zoom, tá bom? E quem quiser também, qualquer pessoa que queira uma aula experimental gratuita, tá, gente? Para explicar um pouco mais, conversar, entender como é que é o próprio método, ou só para entender mesmo, mas vai buscar outro método, não tem problema, é um prazer para mim. Eu sempre ofereço essa aula experimental, porque justamente muita gente não entende. E aí só experimentando para entender aqui, ó, lá no sentir. Sim. É um lugar diferente de entendimento. Da hora. Então, Ed, ó, tá aí, hein? Tá aí. Então, bora! Bora. Que agora beber vamos uma ter água. Vamos ter aí uma meditação Katá inédita aqui no canal, tá? Vai pensando. Eu sempre trabalho a respiração, o relaxamento físico, mas depois que eu me conecto, eu meio que deixo me levar para o que vem depois, né? Então, eu sempre faço, assim, em live, uma prática simples, mas é sempre gostosinha, para que pessoas que nunca meditaram consigam acompanhar. Não dá para fazer uma coisa que a pessoa, nossa, isso é meditação, não consigo fazer. Aí, você fecha a porta
Aí a pra pessoa pessoa. a pessoa não vai querer mais falar. Não vai querer mais, não consigo acompanhar esse negócio aí chato, não sei o que lá. Ai, não dá. Então tá aí. Isso é pra mim também, porque eu nunca meditei. Bora. Então vamos. Vamos lá. Então, antes de começar, escolha um lugar confortável, feche os olhos e vamos para a meditação. Vamos lá. Coloque-se em uma postura confortável, de forma que seus braços e cabeça estejam bem apoiados, para que seu corpo possa relaxar e a sua mente permanecer alerta, consciente, durante toda a prática dessa meditação Rashva. Dirija a atenção ao seu ritmo respiratório. Respire profundamente. Observe o ar entrando no seu corpo. Observe o ar saindo. Traga a respiração para o abdômen e coloque uma contagem na sua respiração. Inspire, enchendo a barriga, contando até 4. Expire, contando até 4. Siga inspirando e expirando profundamente, como se tudo o que importasse agora fosse apenas esse ato de respirar calmamente, lentamente. Respire, deixando entrar luz, paz, tranquilidade a cada inspiração. Expire, deixando o movimento natural do seu corpo empurrar o ar para fora, levando embora todo o cansaço físico e mental. Respire. Respire e traga atenção para os seus pés. Observe seus pés, sinta seus pés se soltando, relaxando. Observe e relaxe as suas panturrilhas. Relaxe os joelhos. Relaxe os músculos das coxas. Sinta suas pernas soltas, relaxadas. Relaxe os quadris. Solte a coluna vertebral de baixo para cima. Solte cada vértebra, cada músculo. Respire e solte, relaxe as costas. Relaxe. Respire, solte o ar, relaxando os ombros. Solte o peso. Solte as tensões. Relaxe os braços. Relaxe as mãos. Solte os dedos das mãos. Relaxe e solte o pescoço, a nuca. Solte a cabeça. Solte os músculos em torno dos lábios, os maxilares. Relaxe as bochechas.
Relaxe o globo ocular, deixando as pálpebras bem soltas, pousadas suavemente, sem esforço, sem tensões. Relaxe a testa. Observe o seu corpo. Se tiver algum ponto no seu corpo ainda tenso, dê a ordem. Eu permito que todo o meu corpo se solte e relaxe profundamente, totalmente agora. Permita-se esse relaxamento profundo. Sentindo-se assim, totalmente relaxado, visualize, sinta, perceba um facho de luz que desce do alto, do cosmos, e te envolve totalmente. A cor dessa luz é a primeira que vier em mente. Deixe vir. Aceita a cor que vier. Perceba essa luz girando no sentido horário em torno do seu corpo. Respire as partículas de luz desse tubo de luz. Sinta essa luz acolhedora, abraçando, penetrando em todo o seu ser. Sinta essa luz entrando no seu corpo, iluminando célula por célula. Perceba o seu corpo enchendo-se de luz. Perceba os poros do seu corpo absorvendo também essa luz. Perceba que essa luz entra e dissolve tudo que for contrário à luz. Inspire essa luz e sinta o seu corpo de luz cada vez mais leve, flutuante. Perceba-se subindo por esse tubo de luz, como se fosse um elevador de luz, que você vai cada vez mais alto, percebendo mais luz, e você chegará a um lindo jardim. Perceba essa paisagem à sua frente. Perceba esse ambiente de luz, de paz, de amor e cura espiritual. Com os olhos da sua mente, olhe para os seus pés caminhando sobre a grama desse jardim. Caminhe sentindo a textura desse ambiente, o cheiro. Olhe para as cores, para as flores. Olhe para o céu azul e sinta o sol iluminando e aquecendo o seu corpo. Procure um lugar nesse jardim e deite-se confortavelmente e comece a respirar essa luz do sol e deixe que essa luz do sol encha o seu chakra cardíaco, esse lugar no centro do peito, de luz. E perceba essa luz no centro do peito, girando, no sentido horário, expandindo-se, iluminando e aquecendo todo o seu ser. Deixe que essa luz expanda-se, vai expandindo-se. E sentindo essa luz, dentro dessa luz, deixe vir a sua mente. Aceite a primeira imagem que vier de algo que você faz no seu dia a dia que você não percebe a hora passar. Aquilo que te motiva, deixe vir. Aceite o que vier. Aquilo que faz o seu coração se alegrar, que você pode ficar horas fazendo e você não sente a hora passar. Visualize-se fazendo isso agora.
Observe essa cena e deixe que uma luz amorosa saia do seu coração e envolva toda essa cena que você está presente, feliz, sorrindo, realizando, fazendo isso que te motiva e você não vê a hora passar. Envolva essa cena numa bola de luz e deixe que vá em direção à espiritualidade, com a certeza que você fará cada vez mais isso na sua vida. Perceba essa luz expandindo-se do seu coração, iluminando todo o seu ser e envolvendo todo o seu ser. Perceba essa luz expandindo-se, iluminando todo o seu ambiente. Cresça como um sol, expanda essa luz e ilumine todo o bairro. Expanda essa luz e ilumine todo o país. Expanda essa luz e ilumine todo o planeta, cada ser vivente. Abraça o planeta com a sua luz amorosa. Sinta-se imenso, amoroso, cheio de luz e amor. Esse é o seu eu verdadeiro. Sentindo-se assim, cheio de luz, de energia, traga novamente a atenção para o seu ritmo respiratório. Respire profundamente, mantenha os olhos fechados ainda, mas comece mexendo as mãos, mexa os pés, espreguice devagar, estique-se. Deixe que sua mente racional traduza todas essas energias e todas essas percepções. Deixe que venha para a mente consciente. Que a luz do grande Um ilumine sempre os seus caminhos. E podem abrir os olhos devagar, percebendo como está se sentindo agora. Nossa, tô bem, mano. Eu medito junto, que eu entro na mesma frequência. Nossa, muito bom, hein? Tá. Como é que você está se sentindo? Leve. A voz da locutora também ajuda, né, papai? Percebeu o tubo de luz? Nossa, só aqui, bem leve. Aqui, ó, Percebeu a luz? Que cor veio para você? a luz do alto? Aham. Porque pra mim apareceu várias luzes. Ótimo, A do alto foi amarela, ótimo. mas apareceu lilás e azul. Foi trabalhando vários raios, ótimo. E veio algo que você faz, não precisa falar, mas veio o que você faz e você não sente a hora passar? Se alguém quiser comentar no chat, seria O meu ótimo. veio, o logo do meu canal. Maravilha. Esse é o estado meditativo, quando você entrou e você pede uma resposta da sua intuição e aparece na sua tela mental. Veio, o logo do meu canal. Isso vem da intuição, isso é meditar. É você pegar essas respostas que vêm da intuição, sem julgamento, sem crítico, apareceu. É um é. Eu fui conduzindo todo um trabalho de concentração para que você chegasse nesse estado e deixasse vir a resposta. E relaxe, hein? Relaxe. Mas eu vi algumas cores. Quase pro final. Você foi pro Lilás e grande azul. né? Lilás, azul, verde e olha que e amarelo. É uma prática bem rapidinha, bem simples. Veio. Que maravilha. Mas relaxa. Eu adoraria, depois eu vou ver o chat aí, os comentários. Show. Galera, comente aí o que vocês fizeram, o que vocês acharam, tá bom? E pra gente finalizar, tem a canalização que dá cartinha, né? Esse texto eu recebi em 2 de dezembro. E foi interessante que esses dias, né, eu meditei, né, para vir aqui no canal. Eu sempre quero me conectar, pegar aqui direcionamento, mas no final fica muito solto, assim, do que falar. Aí me veio de trazer esse texto para você. É por isso que eu perguntei se eu poderia ler. Não, pode. Porque esse texto é bem bonito. Pode. Claro. O texto que eu dei o nome de Caminho da Luz. Caminho da Luz. Esse é o texto para o canal ou para mim?
Meio que os dois, né? Era para trazer esse texto hoje, deixar tá, aqui. Então tá aqui. Texto Pode ajudar, de repente, alguma pessoa que está assistindo, não sei. É um texto para hoje. É para hoje. Bora, é o texto de hoje. Um peregrino da luz escolhe sua jornada interior, ativando energias da luz em seu caminho, tornando a jornada cada vez mais iluminada para si e para os outros à sua volta que aceitarem a luz. Ele sempre será grato, pois esse é o primeiro passo do caminho. A verdadeira gratidão nos conecta com o alto, com a espiritualidade, e assim uma cachoeira de luz e amor desce sobre nós. Ativamos a energia do respeito, energia guerreira guardiã do amor, energia que nos mantém firmes e fortes no caminho, integrados a tudo e a todos. Conectados e protegidos, manifestamos a nossa energia mais poderosa, a nossa verdade, o amor incondicional, a única verdadeira, e assim transbordamos de felicidade, pois expressamos a nossa essência. Com as 3 energias em equilíbrio, precisamos de mais estudo, de muito conhecimento, para entendermos e trocarmos, ensinando e aprendendo uns com os outros aqui na Terra. Quando esse conhecimento entra nesse caldeirão de gratidão, respeito e amor, ele vira autoconhecimento e, quando manifestamos tudo o que aprendemos e já entendemos profundamente, vira sabedoria. A sabedoria é o filtro que equilibra a saída do amor. O amor sábio é grato, respeita, é paciente, acolhedor, incentivador. É um amor professor. O conhecimento nos liberta da ignorância. Conhecimento que vira autoconhecimento nos liberta da inconsciência. E o autoconhecimento que vira sabedoria nos liberta do sofrimento. Seja grato, seja o respeito, seja o amor. Estude e viva manifestando a sua verdade. Siga esse caminho e seja você, leve, livre e feliz. Somos a luz divina. Deixe-se brilhar. Ah, gente, era pra mim esse texto, hein? Boa. Era pra trazer pra bonito, você. Hein? Ah, que obrigado. E só o canal, só isso. Nossa, show. Tá, já obrigado. Acabou? Acabou. Que era doce. Mas obrigado. Eu que agradeço. Muito. Nossa, que alegria. Foi muito bom. E eu quero que você passe pra galera, redes sociais, livros, curso, manda aí pra galera. Só pegar aí no próprio canal aí onde você divulgou meu nome, Tatiana Pagung, que é meio difícil de escrever, tudo junto, tem o Instagram. No meu canal do YouTube, que tá pequenininho ainda, eu já subi 2 práticas de meditação narrada, uma meditação da gratidão, meditação para dormir, e eu linkei do canal do Meditação e Autoconhecimento Racha, quase que não sai. Eu tô mais lá do que aqui, deixa eu voltar para a Terra. Meditação e Autoconhecimento Racha, uma meditação narrada também do Instituto. Legal. De relaxamento físico. Então as pessoas encontram lá também algumas aulas, de algumas lives que eu fiz ano passado, que eu subi também no canal. Tem algumas coisinhas e eu prometo esse ano alimentar mais, com mais meditações. E é isso, quem quiser mandar mensagem, aula experimental, mas eu espero ter contribuído um pouquinho aqui para desmistificar essa ferramenta maravilhosa. E quem sabe um dia voltar falando só de crianças. Adoraria voltar com o Rafael Ramos, por exemplo, falando dessas energias das crianças. Quem sabe? Boa, vamos fazer uma live Aquela dessa. já se convidando, assim, vamos falar das crianças? Tá convidado. Aquela que já... Gente, vocês chegam aqui no Cafofo, você tá em casa. Não, aqui eu gosto disso. Tô me sentindo em casa. Já quero voltar para tomar mais uma aguinha, comer mais um biscoitinho. Da hora. Mas brigadão, tá? Eu que agradeço. Foi show demais. Show mesmo. Então, galera, foi isso. Mais um episódio aí da hora, maravilhoso. Fechamos essa semana aí de chave de ouro, tá bom? Semana que vem temos mais, tá? Beijo do Black. Até mais. E fui, papai. Tchau, tchau.